O MMA formado por panelinhas, seja grupos de companheiros de equipe que suam dia e noite na academia ou das parcerias imaginárias criadas pelos famosos guerreiros do teclado, o glorioso fã de MMA da internet. O que nos une de verdade aqui é o espírito das artes marciais. O MMA é um esporte individual, mas que exige parceiros de treinos, treinadores, técnico para segurar a manopla, nutricionistas e até responsáveis por gerir redes sociais hoje em dia. Existem dezenas de equipes que trabalham incessantemente para levar um atleta do seu início até o cinturão do UFC, mas nem sempre esses laços são inquebráveis. Infelizmente, o formato desse esporte faz com que seja comum ter rivalidades nada sadias debaixo do mesmo teto, afinal, somos seres humanos e egoístas por natureza. Já vimos muitos lutadores sendo forçados a sair de uma equipe e buscar novas casas e novos técnicos, e a lista de hoje é sobre alguns desses casos, então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e esses são 10 lutadores que foram forçados a mudar de equipe. Número 10, Julia Ávila. Peso galo do UFC, Julia Ávila compete no MMA há quase 10 anos, 7 deles representando a academia Oklahoma Martial Arts Academy, onde foi graduada faixa marrom de jiu-jitsu pelo técnico Sif Norman. Mas tudo mudou em março de 2021, quando Ávila postou em seu Instagram que havia sido expulsa do time. O problema é que Ávila quebrou o joelho do seu treinador, lesão seríssima que levou muito tempo para ser tratada. Norman ficou pistola com isso e postou nas redes sociais que ela era perigosa e que não podia ser contratada, alertando a todos para que não treinassem com ela. Um fã pediu que Julia explicasse o seu lado da história. Ela alega que tudo não passou de um acidente, mas que seu treinador jogou a culpa nela. Depois de ler alguns reviews da academia e do treinador Sif Norman na internet, fica claro que ela não foi a primeira pessoa a ter problemas com ele. Outras pessoas acusaram o técnico de ter um comportamento agressivo, de ser obcecado pelo poder e até mesmo inventar que era ligado aos Gracie. Mesmo diante dessas críticas pesadas, Robert Drysdale, campeão do ADCC e também treinador da equipe, admitiu que não era afiliado a Sif Norman. Drysdale foi criticado por não ter interrompido uma luta no UFC entre seu lutador Max Roscoe e Austin Hubert, mesmo com seu atleta tendo pedido 9 vezes para parar a luta. Então parece meio claro que as coisas estão meio fora de controle por lá. Julia foi expulsa da equipe mesmo assim e concedeu uma entrevista épica ao jornalista Mike Heck sobre a criação de sua própria equipe ao lado do marido, batizando o time de Os Forasteiros. Número 9, Dan Hardy. E por falar em forasteiros e foras da lei, Dan Hardy passou os seus primeiros 5 anos da sua carreira no MMA competindo em eventos de fundo de quintal no Reino Unido. Não me leve a mal, a região até tinha eventos de bom nível, como o Cage Warriors, mas ele estava anos-luz atrás dos Estados Unidos em termos de estrutura. Para se ter uma ideia, Michael Bisping dava carona para Dan em uma van até uma Batcaverna para treinar com Paul Lloyd Davis, cara responsável por organizar os primeiros eventos de MMA do Reino Unido sob o nome de Knockdown Sport Budo. Mas Hardy se tocou que estava ali para ser sparring e saco de pancadas ambulante de Bisping, então ligou para Davis e disse que não queria mais fazer parte da equipe. Ele tocou o barco, mas não conseguiu encontrar novos parceiros de treino, já que todo mundo sempre dava uma desculpa para não treinar com ele, e foi aí que Hardy descobriu que Paul tinha feito a caveira dele para todo mundo, queimando o cara no meio da luta. O Davis era tipo uma mistura de Dana White com Trevor Whitman, então é compreensível que muitos lutadores temessem irritar o cara a ponto de treinar com Hardy. E foi por isso que o Dan Hardy se autodenominou o fora da lei, impedido de treinar não apenas em uma academia, mas em quase todo o mundo da luta britânica. Ele usou o apelido nos fóruns do Cage Warriors e se apresentou como filho de Nottingham e descendente de Robin Hood. Ele veio a conhecer Paul Daly tempos depois e juntos criaram a Team Ruggy House, que hoje funciona sob a bandeira de Harry Wallhead. Número 8, Cub Swanson. Cub Swanson tem deixado um rastro de destruição por onde passa no mundo do MMA desde 2004, mas, para surpresa de muitos, sua jornada nos esportes de combate não começou na trocação, mas sim nos tatames de jiu-jitsu. O Cub já falou abertamente que estava no caminho errado e que a luta literalmente salvou sua vida, se apaixonando por completo pela arte suave e se afastando das coisas ruins. Swanson chegou a dizer que sempre considerou uma honra competir e representar o nome da família Gracie, a academia onde treinava, mas ficou com um gostinho amargo depois que percebeu a politicagem que rolava por trás dos panos. Tudo aconteceu quando ele estava se preparando para enfrentar ninguém menos que Kron Gracie no UFC, mas foi impedido de treinar em várias escolas de jiu-jitsu ao redor da Califórnia, já que criaria um clima desconfortável por estar enfrentando um Gracie. O Swanson é faixa preta formado por ninguém menos que Riga Machado, da linhagem de alto gabarito da família Gracie. O Kron não ficou surpreso e disse que já era hora de Swanson ter seu próprio time depois de 15 anos de carreira e que ficou de cara ao saber que ele ficou indo de porta em porta em busca de um lugar para treinar. Kron disse que você tem que ficar com seu clã em tempos de guerra e agora ninguém iria pra guerra com ele. O jiu-jitsu nem foi uma questão na hora da luta, já que Swanson abusou dos golpes no corpo ao longo de 3 rounds para ganhar de Kron na decisão. Número 7, TJ Dillashaw. Todo mundo acompanhou de perto a chegada e saída de Dillashaw da Alpha Male, equipe que fez dele um campeão do UFC, e eu sei que você vai dizer que ele não foi banido da equipe, e sim que ele saiu para treinar com Duane Ludwig, mas isso não é totalmente verdade.
Ludwig é ex-lutador do UFC e um as do kickboxing, foi levado à equipe californiana em 2012, a pedido de Uriah Faber, para se tornar o primeiro técnico da academia. Foi nesse período que Danny Castilho e Chad Mendes tiveram as melhores performances de suas carreiras, além de Faber e Joseph Benavidez terem recebido title shots no UFC, Chris Holdsworth ter sido campeão do TUF e Dillashaw ter nocauteado alguém que não perdia mais de 20 lutas. Mas foram Dillashaw e Duane que realmente se deram bem nessa história. Depois que Ludwig brigou com Faber e partiu rumo ao Colorado para criar sua própria academia, TJ decidiu seguir os passos do mestre. Dillashaw abriu o jogo sobre o treinamento nas duas academias, dizendo que continuaria treinando na Team Alpha Male, mas sem deixar de treinar com Duane. O cara queria continuar membro da Alpha Male, mas a relação começou a azedar depois que Conor McGregor cantou a pedra durante as gravações do TUF, se referindo a ele como cobra, até que Faber tomou a decisão de expulsar o Dillashaw do time, admitindo que foi algo um pouco mais difícil do que ele pensava. Faber disse que ficou numa saia justa porque trouxe um treinador para Alpha Male nos 2 últimos anos de sua carreira e confiou no cara, mas que acabou gerando um bando de drama e ele teve que fazer uma escolha sobre quem iria treinar. Faber não sabia o que fazer com a posição de treinador do time, mas TJ não teve o mesmo direito de escolha. Dillashaw falou a Faber que faria seu próximo camp com Ludwig na Team Elevation e Faber o proibiu de pisar mais na academia. É difícil apontar quem estava certo nessa história, mas a chegada de Duane à Alpha Male certamente criou um clima estranho por lá. Número 6, Nate Query. Muitos de vocês talvez nunca tenham escutado o nome de Nate Query, enquanto outros se lembrarão dele na primeira edição do TUF. Veterano do UFC e ex-testemunha de Jeová, além de já ter atuado como um zumbi em um filme, Nate treinou na lendária equipe Team Quest, mas sua saída do time tem a ver com um dos fundadores da equipe, o saudoso Robert Follis. Ele e Nate cresceram como testemunhas de Jeová, e ele detalhou essa experiência em uma entrevista ao MMA Junkie, descrevendo como não podia competir em esportes e nem nada físico quando criança. Poucos entendiam essa realidade doida, mas Follis se ligou a ele imediatamente por saber o que era isso. Mas a casa caiu e os dois brigaram, acusando o ego um do outro de destruir o time. Eles não falaram sobre isso por quase 10 anos, mas Query decidiu quebrar o silêncio com uma série de tweets após a trágica morte de Robert. Ele detalha o encontro que teve com Follis em um evento do Submission Underground, quando Robert foi corner de Miesha Tate. Eles se reconciliaram depois de muitos anos afastados e compartilharam bons momentos juntos de novo, com Nate se lembrando do importante apoio que Follis havia lhe dado. Número 5, Viviane Pereira. Os projetos sociais que existem ao redor do Brasil para ensinar artes marciais a crianças carentes certamente fez um bem danado à juventude desse país, e a Viviane Sucuri, ex-lutadora do UFC, é um exemplo de uma pessoa que começou aprendendo em um projeto desses e fez da luta sua carreira, chegando a construir um cartel de 11-0 no MMA e fechando com o UFC. Sucuri passou toda a sua carreira treinando na equipe Dragon Combat em Fortaleza, começando um relacionamento com o técnico da equipe, Marcos Barbosa, ainda aos 15 anos de idade. Marcos a treinou e a levou ao UFC, onde venceu 2 de 4 lutas antes de ser dispensada. Sucuri engravidou dele em 2020, após 12 anos de relacionamento, e ele simplesmente deu um pé na bunda dela, bloqueando ela de tudo que era jeito e expulsando da equipe. O filho nasceu e Sucuri se mudou para a equipe Asta, do Marcelo Brigadeiro, mas infelizmente ainda não conseguiu voltar a lutar MMA, já que lesionou o ombro e teve que passar por cirurgia. O Invicta FC ficou um tempão sem fazer eventos durante a pandemia e Sucuri só conta com Bolsa Família para pagar suas contas e criar o filho até que ela consiga lutar de novo. Parece que a lutadora ainda consegue dar aulas e seminários, o que garante uma graninha extra no fim do mês. Eu espero que as coisas melhorem em breve e ela finalmente volte a fazer o que ama, lutar MMA. Número 4, Colby Covington e Jorge Masvidal. A maioria dos fãs de MMA sabe sobre essa rivalidade quente que existe entre Colby Covington e quase todo mundo da categoria dos meio-médios do UFC, mas a treta com Jorge Masvidal é algo que surgiu quando eles ainda eram parceiros de treinos. Parece que o ódio é tanto que Masvidal já contou à ESPN que quando encontra o cara na academia é um evento numerado do UFC ali mesmo, que o pau canta. Colby's that one person that, and I always say this, wherever I see him, it's a free pay-per-view right there, you know? You're hard. Masvidal disse que passou a frequentar lugares que Colby costumava ir na esperança de vê-lo sair na mão, mesmo que chamassem a polícia. O cara simplesmente queria bater no Covington e ninguém iria convencê-lo do contrário. Jorginho ficou puto com a falta de lealdade do companheiro de time e as vaciladas dele. Pelo visto, o Colby incomodou tanto ele que o dono da ATT, Dan Lambert, decidiu suspender os dois da academia para evitar o pior. Masvidal e Covington foram convidados a voltar depois que os ânimos se esfriaram, mas Colby se recusou, trocando a ATT pela MMA Masters. Até Joanna Jedrzejczyk teve problemas com Colby no passado, dizendo que torcia para ele ser expulso do time por ter levado uma Maria Tatame para academia. Perdeu ali, hein, Covington? Número 3, Maria Agapova. Essa fera do Cazaquistão brotou nos grandes palcos de MMA ainda com cartel de 6-0 no Contender Series, mas perdeu para a talentosa Tracy Cortez. Ela deu a volta por cima no Invicta FC, vencendo 2 antes de finalmente fechar com o UFC e quebrar a cara da pobre coitada Hannah Cifres e levar o bônus de performance da noite. O hype estava fora do controle depois disso, mas ela acabou sofrendo uma
das maiores zebras da história nas casas de apostas no UFC, ao cair diante de Shana Dobson 2 meses depois. Ela treinava na American Top Team na época, mas Marina Moroz, também lutadora do UFC, revelou que Agapova não parava de fazer merda na Flórida. Ela disse ao MMA Junkie que foi pega ameaçando membros da equipe, arrombando portas, batendo o carro enquanto dirigia sob efeito de drogas e tendo que responder à polícia em 4 ocasiões diferentes, além de perseguir e ameaçar de esfaquear a esposa grávida de outro lutador da academia. O papo era que ela ia treinar depois de passar uma noite na balada usando tudo que tinha direito. A Agapova obviamente foi expulsa do time e se mudou para MMA Masters, mas seu empresário Alex Davis, que já agenciou Moroz no passado, disse ao MMA Fighting que ela vivia sozinha nos Estados Unidos, mas agora fez terapia e está muito melhor. A Agapova deu a volta por cima no dia 8 de outubro com uma bela performance sobre Sabina Mazo. Então só nos resta torcer para que seu empresário esteja falando realmente a verdade e que ela esteja melhor. Número 2, Elin Madaev. O UFC tem investido pesado na contratação de vários talentos invictos vindos lá da Rússia, e a chegada de Elin Madaev à categoria meio médio deixou muita gente empolgada. Sua estreia seria contra o ex-companheiro de equipe Max Griffin da Extreme Culture em Las Vegas. Griffin deixou escapar para a ESPN que Madaev foi expulso do time após vários incidentes pesados. Ele lembrou de ter sido aconselhado a evitar treinar com Zelin assim que se juntou ao time, mas ignorou a dica. O resultado, o cara joga joelhadas e cotoveladas voadoras no meio do treino, maluco da pesada mesmo. E Madaev era tão doido que ele queria sair na porrada no estacionamento depois de uma sessão ruim de treinos. Parece que ele também foi expulso da equipe de Ed Bravo por dar uma joelhada voadora durante um treino de jiu-jitsu. Ele ainda tentou sair na mão com Forrest Griffin no Instituto de Performance do UFC. O cara parece ser pirado mesmo, colocando em risco a integridade física dos seus parceiros de sparring. No fim das contas, essa fera perdeu 3 seguidas no UFC e acabou demitido. Parece que ser escroto com os membros da sua equipe não te faz um lutador melhor. Número 1, John Jones. Que surpresa, né? Olha só quem tá de volta aos nossos vídeos. Fiquem tranquilos, eu vou listar aqui rapidinho todas as contravenções de um tal de Jonathan Jones, mesmo que vocês já saibam de cor e salteado tudo que esse cara já produziu por aí. O mais jovem campeão da história do UFC começou a sair dos trilhos depois de dirigir alcoolizado e bater de carro, prestar serviços comunitários, mas depois falhar em testes antidoping, passar por reabilitação de cocaína e dizer que usa remédio para ereção, e recentemente será acusado de violência doméstica. É difícil dizer se fama e grana mudaram John Jones, se ele é vítima do próprio sucesso, ou então se esse sempre foi o destino dele. Para piorar tudo, Jones ficou sem lugar para treinar depois de ser expulso da Jackson Wing com John, equipe que foi sua casa na MMA desde a vitória sobre Jake O'Brien no UFC 100. O técnico Winkle John explicou a Ariel Helwani o seguinte, abre aspas, tenho 3 filhas, tenho uma esposa, eu ensino autodefesa para as mulheres, isso só fica mais difícil quando o Jones continua se metendo em problemas, fecha aspas. Perguntaram se ele permitiria que John Jones voltasse a treinar lá novamente um dia, ele falou que Jones era como um irmão mais novo para ele, mas que precisava parar de beber e consertar os problemas na sua vida, até que pudesse voltar para a academia. Jones não foi proibido de treinar com outros técnicos do time mesmo que fora de lá, mas Jones ficou realmente chateado ao saber que estava fora da Jackson Winkle John e ao escutar que seu treinador estava decepcionado com tudo que ele havia feito. E aqui vai um salve para o Belion que escreveu essa lista. Você pode seguir o Belion no Twitter através do Belion_Plays, e um salve também para o Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @Cool2Me. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Siga-nos também nas redes sociais e até o próximo vídeo.